Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para mais um dia da nossa leitura do livro 365 Hábitos Poderosos e Simples. Então, hoje estamos aí, dia 5 de fevereiro, 36ª leitura. Já aproveito para agradecer aos inscritos no canal, agradeço também a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais traz aí este nome para justamente que a gente identifique ele como não apenas uma frase bonita, né? Vamos ver quem ama mais, mas sobretudo um propósito de vida de todos nós. Inclusive num sentido para além daquilo que a gente consiga compreender por hora. É que no fundo nós nos amamos. Nós só nos esquecemos disso, né? Então, muitos autores no mundo de hoje, inclusive os quais canalizam com seres já de luz, dizem que, no fundo, basta acessarmos nossa melhor versão. Não é que ela esteja em construção, mas em se tratando de identificarmos por hora, né, nós em uma simples dimensão, que é a 3D, onde nós emanamos vida, de acordo com a constituição que cada um compreende que tem, desde primeira D, segunda D, terceira D, portanto, respectivamente, reinos mineral, reinos vegetal e reino animal. Então, por hora, eu volto a dizer, né, para a gente chamar realmente, verdadeiramente essa compreensão. Nós somos esses três reinos sim, uma vez que, se lhe falta algo no reino mineral, um ferro, um magnésio, um cálcio, naturalmente, se isso se perpetuar por grande tempo, você se adoece. Se falta-lhe algo a nível de vitaminas, né, naturalmente, você também adoece. Portanto, nós temos um corpo animal, e sofisticado esse entendimento, vamos compreender que somos inclusive para além disso. Somos, portanto, reino também hominal. E é dado ao reino hominal, a partir do momento que Deus nos dotou de um neocórtex, algo no nosso cérebro muito mais do que cientistas de nível cartesiano pregam, que são apenas associações, conjecturas, né? Para que a gente tenha uma acurácia melhor, né? Nós vamos sim deixando com que o novo se manifeste em nossas práticas. Ou seja, para compreendermos que fazemos parte mais de que uma terceira dimensão, uma quarta dimensão, deveremos sentir não apenas a nível de identificarmos microscopicamente, a nível de morfologia da massa cinzenta, né? Então é muito mais do que isso. É identificarmos que mais do que racionalizarmos a nossa constituição orgânica, nós somos também pura sensibilidade. Então tem questões que os olhos não veem. Enquanto tentarmos, né, a modo cartesiano, querer identificar tudo a nível de matéria, nós vamos perceber que na verdade estamos perdendo, tá? Ou seja, de outro modo também, tudo conclui que estamos ganhando em vitalidade se percebermos que somos muito mais do que um amontoado de células. Então, estamos de fato para além do que os nossos 5 sentidos conseguem compreender. Mas enquanto formos incoerentes, uma vez que tem, né, todas aquelas pessoas que vêm nesse viés de espiritualidade que é intrínseca a todo humano, e aqui vejam bem, não estou falando de espiritismo, não é religião, nem doutrina. Estou falando a nível da espiritualidade que é intrínseca a cada um de nós, né? Nós, descendentes de quem, gente? Do único Deus Pai Criador, o grande Espírito, a fonte que tudo nutre, mantém, sustenta em amor incondicional. Mas que, enquanto formos colocar nossas condições a bem da palavra a respeito das nossas ignorâncias, não vamos encontrar Deus, né? Do jeito que a nossa limitação permite. Inclusive, de um modo que, no fundo, nós não devemos sair procurando por ele no externo. Ele está dentro de nós. Mas só conclui isso quem não utiliza apenas
seu raciocínio lógico. É quem entende que no fundo, nós somos sensibilidade pura. E somos mais que uma primeira dimensão, uma segunda, uma terceira e uma quarta. Estamos, portanto, acessando, se assim quisermos, despojados desses fardos pesados da matéria, permitindo que apenas um ego prepondere em quem nós viemos para ser, nós vamos perceber que a quinta dimensão, desses seres que ganharam mestria em serem quem eles são, nos auxiliam, se a gente deixar. E aí não precisamos nem mesmo colocar nome, porque se eles ascensos já estão, é porque eles acessaram mais do que Deus dentro deles. É Deus dentro de cada um de nós e continua nos auxiliando, feito verdadeiros emissários de luz, emissários e bodhisattvas que assim o são. E aqui eu cito só para começar então a nossa leitura de hoje, inclusive que já começou de modo profundo, pois aqui eu vivo o presente e é o que se pede nessa quinta-feira linda e maravilhosa, a presença digna, portanto, de encontrarmos em nosso coração o nosso eixo. Tifere, a beleza magna daquele que, como exemplo, tornou-se uno com o Pai, o seu Filho maior. E que muitos, inclusive, consideram-no também como o Pai, Mestre Jesus. Então, que a doce presença de Mestre Jesus esteja aí agora mesmo, concernente ao que confere o seu coração, com propriedade, absorver este maná de luz, porque tudo é quântico e fora do tempo que mantém o humano nessa questão de prisão mental, você consegue acessar para além de uma quarta dimensão, pois já confere que você é um espírito que está dirigindo vida à matéria do seu corpo humano de animal que é. E mais do que isso, portanto, se nós já estamos começando a ter um vislumbre do que é isso, nos sugere considerarmos mais do que uma quarta dimensão a nível do entrevidas, né? Pois poderíamos dizer assim também, que é o plano espiritual que trafega conosco o tempo todo, por mais que alguns ainda não admitam isso. Nada é obra do acaso, tudo é proposital, ao que confere nós entendermos, né? Tentarmos compreender cada vez mais quem somos. Despojados então do orgulho, que não nos deixa sairmos da ignorância, nós vamos compreender que a verdade absoluta é só de Deus. Então, você não vai criar ela, você vai acessar ela, assim como você acessa a sua melhor versão, pois todas as suas realidades já estão criadas. Baseados, portanto, nós estamos nessas máximas que não fazemos nem mesmo um vislumbre do que seja. Aliás, por assim dizer, já é um próprio vislumbre. Somos o quê, então? Um cisquinho? Vamos parafrasear Chico Xavier? E vamos trazer também com toda graça e misericórdia Santíssima de Mãe Maria, que veio e trouxe o concebido imaculado para nós, ainda, né, que a ciência esteja, né, a modo cartesiano, muito além de dizermos sobre isso. Então eu te digo, ser, a ciência ela é filha da espiritualidade, né, porque a espiritualidade maior, aquela do grande espírito, é a mãe de tudo isso. Enquanto tiver profissionais em N profissões que vão se arregimentar desta questão de um modo muito materialista, não chegaremos lá. Agora, para aquele que já compreende que as verdades estão muito além do que a gente possa perceber, aí sim, esse já confere, né? Entender qual é essa ressonância Schumann, que agora mesmo já emana maná de luz e verdadeiro amor de Deus por nós. Então estará pronto para entender, né? Vamos colocar assim, dentro de si, não no todo. Estamos muito aquém disso, mas dentro de nós já podemos descobrir qual é esse amor que eu tenho por mim, porque no fundo eu tenho e todos nós temos. Todos nós nos amamos, mas isso requer que sejamos absolutamente honestos e identificarmos os paradigmas vigentes, esse status quo que a gente teima, né, em obedecer. Portanto, invariavelmente, há de se ter muita coragem também para sairmos desses medos que nos fazem com que a gente se sinta cativos ali a uma manipulação. Mas no fundo essa manipulação advém de uma zona de conforto,
que o nosso próprio ego tenta sustentar, em equivalência aos confrontos que temos ao tentar imaginar, aos confrontos que temos com a vida, com o mundo externo, com o outro. No fundo, nós vamos perceber que o outro é sustentado pelo que nós já sabemos de nós. O mundo, portanto, é um espelho que reflete a essência da sua alma. Quando você estiver pronto para acessar essa sua melhor versão, você vai identificar que naturalmente o mundo é mais do mesmo. E se por hora não está tão bom, é porque às vezes você não tenha observado tão honestamente, concluindo que todas as suas versões estão aí, paralelas. Qual aquela que você se dignifica, né, com disciplina a acessar? Então, se despoja daquilo não tão bom para que entre de fato o novo. Aí sim você verá que somos mais do que, inclusive, uma quarta dimensão que muitos não a identificam, né? Por medos, por paradigmas, por crenças limitantes. Nós estamos, inclusive, acessando já de modo, né, numa espiral de luz, nada é linear. A modo do divino, uma quinta dimensão. E desses que por hora que foram citados, que se tornaram realmente seres humanos, totalmente honrados, porque eles estiveram na carne e na matéria. E hoje ainda nos auxiliam a sermos humanos melhores. Então vamos ver o que Deus tem para nós hoje? Então vamos lá para a nossa leitura? 36ª leitura, dia 5 de fevereiro de 2026. Fique atento ao uso da cor vermelha. Você sabia que alguns hábitos, como usar as cores certas, podem impactar no seu desempenho diário e influenciar a imagem que transmite? Segundo o estudo realizado pela Universidade de Chichester em 2010, a cor vermelha, por exemplo, pode influenciar o inconsciente na percepção do fracasso, fazendo com que aumentem os resultados ruins. Gente, eu vou só mostrar aqui o livro para vocês, tá? E se vocês quiserem, podem conferir. Isso aqui não é coisa minha. Eu sempre tive isso no meu coração, mas jamais havia lido em leitura. Porque uma vez que trabalho com a cromoterapia, né, nas terapias que faço, eu sempre disse para as pessoas tomarem cuidado com o vermelho. E o vermelho tá tão na moda, então eu vou mostrar para vocês. Estou aqui, ó. Primeiro, a capa do livro, certo? 365 hábitos poderosos e simples. Então tudo conclui que, para o bem daqueles que amam a Deus, tá certo? Então vou ler aqui para vocês. Só que, né, inclusive, nós vamos perceber algumas coisas que estão acontecendo aí no mundo, né? Naturalmente, toda a verdade chega e vai chegando aos poucos. Até que muitas vezes, embora a gente aguarde por ela, ela nos surpreende. Então, eu vou até começar de novo. Você sabia que alguns hábitos, como usar as cores certas, podem impactar no seu desempenho diário e influenciar a imagem que transmite? Segundo estudo realizado pela Universidade de Chichester, gente, eu não sei se pronuncia assim, se não for, me desculpem, em 2010. A cor vermelha, por exemplo, pode influenciar o inconsciente na percepção do fracasso, fazendo com que aumentem os resultados ruins. Esse estudo é baseado na cromoterapia, a ciência que se dedica ao estudo das cores e seus efeitos sobre a mente humana. Pois é, as cores dizem mais do que as pessoas podem imaginar. O verde traz equilíbrio e crescimento. Já o amarelo é a cor do intelecto. O laranja, por sua vez, é o tom do otimismo e da autoconfiança. Já o azul é a cor da serenidade e da paz. O preto é a cor da formalidade, que dá a ideia de sofisticação e segurança. Gratidão, leitura. Então, né, pessoal, por que eu citei isso aqui? É porque muitas pessoas, né, começaram a dizer que o vermelho é a cor do amor. E já não é de hoje, né, que isso acontece.
E eu sempre falo, isso está um tanto deturpado, porque no fundo, isso é manipulação de uma matrix. Vermelho nunca foi a cor do amor. Então as pessoas vão aí, né, receber orientação a nível de, mas o amor diz respeito a coração. Coração bombeia sangue, então é vermelho. Então vamos saber quando isso foi, né, na verdade, assim, institucionalizado. E na verdade não foi. Só que de boca em boca as pessoas vão aí considerar que o vermelho é a cor do amor, e não é. A cor do amor é o rosa, né? Então, inclusive, diante até da paleta, né, da cromoterapia divina, que eu digo que todas as cores que o humano recria aqui, elas na verdade já existem na natureza. Então foi Deus que criou as cores. O humano, ele vai lá, né, e incrementa, faz suas nuances e os degradês que realmente existem, mas o fato é, a cor do amor não é o vermelho. E o vermelho, muito pelo contrário, ele está ligado ao quê? À paixão. E é um paradoxo aí, tá? Então, muitas vezes a pessoa pensa, a partir de uma paixão eu vou ter o amor. Depende da lapidação do ego da pessoa. Porque se a pessoa, ela arregimenta-se ali, né, a ilustrar que o amor verdadeiro é uma paixão, de paixonite, com a terminologia it, ela está com um processo inflamatório muito grande. Será onde? No ego? Porque paixão, ela vem trazer pra gente muitos dissabores se não nos controlarmos, né? É óbvio que eu estou falando aqui, trazendo um apanhado geral ao que se pede do que vemos na humanidade. Porque aquele que já tem consciência, ele sabe muito bem o que é paixão e sabe, inclusive, que a paixão, ela pode gerar ânimo, a bem da compreensão da pessoa, que assim, né, se despoja daquele lado ruim que ela poderia causar. Né? Então tudo na vida, gente, depende da sabedoria do humano, né? Que está ali situado, observando isso. Então lembraste, você é o observador, aquele que colapsa a função de onda daquilo que põe em foco. Então hoje nós já podemos identificar que, até pelos 7 raios divinos da grande fraternidade branca, aquela grande hierarquia de luz, né, desses seres que já ganharam mestria em serem quem eles são e nos auxiliam, né? E na verdade, isso é uma coisa fluida, gente, por puro amor, aquele que a gente nem sabe alcançar qual é. É de modo incondicional, tá? E aqui, inclusive, aqueles 2 citados, né? Isso porque, naturalmente, eu nem vou falar do primeiro, que é nosso digníssimo Mestre Jesus. Ele, mais do que um dispensador de raio divino, que ele antes estava, inclusive, carregando o raio vermelho rubi, aliás, o rubi dourado. E por que Jesus, como Mestre Sananda no 6º raio, que dispensa aquele amor, que mais que incondicional, ele é devocional. Gente, se o amor ele é devoto, ele simplesmente diz, né? Ele se entrega a Deus. Deus, diga-me o que fazer, que eu confio totalmente no Senhor, meu Pai. É isso que o Mestre veio ensinar, né? No entanto, pessoas devaneiam a respeito disso, ou então querem concluir que o novo, né, ao falarmos de grande fraternidade branca, é dispensável. Que seja, cada qual escolhe de acordo, né, com o seu livre-arbítrio. Mas pode ser que perca uma ótima oportunidade. Então, bora lá? Os 7 raios divinos, e que a bem da palavra, na verdade, não são só 7, mas estamos custando dar conta desses 7. Então, por hora, vamos falar deles? O primeiro raio, que é o raio azul, o raio aí regido pelo Mahashohan, é o Mori Akan, que inclusive é um ser diviníssimo, no sentido de honrar com a vontade divina no mundo. É isso mesmo que você ouviu. É o Mori Akan, que inclusive foi Abraão. Ele sustenta a emanação da vontade divina na Terra, sendo exercida. Ele sustenta a fé, está conectado a egrégora de Arcanjo Miguel, que também é fractal do Mestre Jesus. Então ali no primeiro raio, nós vamos ver um amor em ânimo de fé e foco no que precisa ser feito e dirigido aqui em nossa vida. Então ele é uma entrega para Deus, nesse sentido. Deus, faça com que eu realmente compreenda que, apesar dos pesares, independente das dificuldades, eu o honre, a sua vontade divina seja feita em mim. É o raio ligado ao chakra laríngeo. Gente, eu falo com muito amor no coração,
que inclusive foi um grande divisor de águas na minha vida, ao me tornar reikiana lá atrás, né? Eu identifiquei que sou regida por esse raio, né? Então, naturalmente, uma pessoa que é regida pelo raio azul de Elmoriá Khan, que inclusive está ligado também, né, aos direcionamentos aí do que aconteceu, como um príncipe Rajput que ele foi, por isso que ele concordou em trazer esse nome, é um nome bem quisto por ele, né, por esse fractal que carrega relevantemente essa vontade, porque aí, uma vez que ele sabe quem ele é e quem ele já se tornou, nem vou falar quem ele já foi, porque ele acessa conforme ele queira, porque ele já não vive a bem de uma limitação dimensional, né? Eles estão para além, são mestres ascensos, eles sustentam, gente, ad eternum, até enquanto o livre-arbítrio deles permitirem emanarem essas virtudes, esses atributos divinos para nós aqui, né, na Terra. Então, todas as vezes que você se conectar com o raio azul, você pode sim identificar nele toda a beleza e a honraria de Deus, nosso Pai, o grande Criador, seguido aí, né, não só esse Deus, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo também, e por que não, aquela, né, que é amorosíssima nisso, porque ela também foi concebida imaculada. Então saberão os mistérios ali de ligação, né, de Mãe Maria Santíssima, antes dela trazer o grande mestre ao mundo. Gente, ela não é uma mulher que foi escolhida, Mãe Maria não é uma mulher que foi escolhida aleatoriamente. É uma mulher com boa conduta. Gente, boa conduta. Quantas mulheres não tem no mundo, né? Graças a Deus. Ela é muito mais que isso. Só que os mistérios de Mãe Maria vão sendo revelados para todos nós aos poucos. Até a própria igreja nos confunde nisso. Eles não querem revelar as máximas. Mas, na verdade, isso não fica a nível de um clero comum. Isso está para além de algumas questões, inclusive poucos papas souberam disso. Então vocês podem ver, inclusive aqui no meu canal, e eu ainda vou fazer outros vídeos sobre isso, dizendo sobre a questão de Mãe Maria Santíssima. Então isso não tem nada a ver com doutrinação, isso não tem absolutamente nada a ver com aquele método cartesiano de identificar pura manipulação doutrinária, dogmática, tá? Nada a ver. Isso é sobre filosofia de vida. O humano, quando ele é desperto, ele pode cintilar na sabedoria que existe entre um universalismo, de fato, redivivo. Se a pessoa se diz universalista e fala mal de religião, há um paradoxo aí. Ela não respeita nem mesmo quem ela é, né? Porque nós vamos dirigir todos os respeitos, não só aquilo que limitadamente conhecemos, e quanto mais aquilo que não conhecemos. Nós não temos a onisciência do todo. Então, voltando aí nas conjecturas do que estamos aí trazendo para o raio azul, gente, além dele nos auxiliar a aterrar no nosso fundamento divino, porque ele dá voz, lembraste? A palavra falada, ela é alimento para outros tantos, tá? E depois também pretendo fazer um vídeo falando sobre isso, porque passei por uma terapia maravilhosa, quântica, nada a ver com essa questão clássica aqui, não que sejam ruins, né? Mas uma terapia de hipnose quântica. E eu vou trazer para vocês identificarem o que eu estou falando, tá? Para vocês terem um vislumbre, porque só quem passa. Naturalmente, gente, se falamos de Elmoriá Khan, né? Porque ele quis ser reconhecido como Mahashohan, como regente deste raio azul, das dispensações divinas, da vontade divina exercida, da fé inabalável a partir do primeiro raio. Pois se você não acredita ser, não adianta você querer entrar nos demais raios, é isso que ele quer dizer o tempo todo. Então, Arcanjo Miguel também faz parte, né? Então é a figura arcangélica aí, né? Naturalmente com fé, tá certo? E aí nós vamos ter, né, toda uma egrégora condizente às dispensações divinas daquele raio. E nós teremos o segundo raio. Vamos dar uma pincelada em todos, aproveitar aqui, para não ficar muito comprido o vídeo, eu vou tentar para que seja o mais rápido possível. Então nós teremos aí também o raio dourado. O raio amarelo dourado, ele é o raio da sabedoria. Então, só um adendo. O primeiro raio ligado à onipotência de Deus. Quando você fala, Deus, seja feita a sua vontade divina na minha vida, você está dando onipotência para Deus, porque ele já é onipotente. Só que você deve acessar, porque você ainda tem livre-arbítrio. Então você deve deixar Deus manifestar na sua vida o melhor.
E ele vem de modo muito fluido. Por isso que nem todo mundo aceita de pronto Deus na sua vida. Gente, tem gente que concorda com Deus, que acha que se entregar sua vida para Deus, ele tá perdido. É ego, tá? Porque a gente nunca tá perdido se entregar nossa vida a Deus. Inclusive, tem pessoas que odeiam ouvir esse tipo de coisa. Aí vão olhar e vão falar assim, nossa, essa moça é totalmente devocional. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Sou sim, totalmente devocional. Quando você entrega a vida a Deus, você sabe que Ele é a sua melhor versão que vai te dirigir. E não o seu próprio ego. Aí você só fala pro eguinho, eguinho, amansa-te aí, acalma-te. Porque no fundo é sobre isso, aceita que dói menos. Gente, isso é maravilhoso. Isso significa o maior intelecto desenvolvido do humano é nisso, tá? Depois, inclusive, sobre os livros de Urântia, Cartas de Cristo. E tem também um livro muito poderoso de Dolores Cannon, que ela traz que, inclusive esse livro chama-se Jesus e os Essênios. E se falamos em essênios, vamos aqui novamente, relevantemente, dar luz ao amor tanto de Mestre Jesus e a sua mãezinha, que o concebeu, imaculado, né? Então, tanto Mãe Maria Imaculada aí na sua concepção, entre o seu pai Joaquim e Santa Ana, que ela foi reconhecida pela igreja, né, a mãe de Maria, pelos milagres, né, gente, fundamentalmente. Então, só acredita em milagre aquele que não está no materialismo, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. E aqui nós vamos ver que vai só reforçar aquilo qual nós colocamos foco. Então, gente, e pela sintonia que eu estou sentindo aqui agora, de muito amor e luz, aproveita, pega esse código. Se às vezes eu falar algo aqui que ofender a questão do seu próprio ego, acalma-te, tá tudo bem, só respira fundo. Vamos lembrar? Quando a gente respira fundo, a gente para de julgar o que ouve, mesmo sendo novo, porque o novo, gente, naturalmente é desconhecido. Então nós vamos ter resistência para ouvi-lo. O novo traz aí muitas mazelas que podem estar guardadas dentro de você. E quem nunca, né? Isso é normal com todos nós. Quando nós percorremos o caminho, a gente já está pronto para direcionar aqueles que queiram. Então sim, faça aquele projetinho que eu sempre peço a vocês. Para deixar a essência da palavra entrar mais do que a contexto auditivo, não só me escuta, né? Me ouve realmente, né? Naturalmente é isso. Respira para desacelerar as suas ondas cerebrais, essas ondas mentais, né? E de modo que elas desaceleram, inversamente proporcional será a sofisticação do seu mental superior, que vai abrir-se para algo que realmente contém luz e é nutritivo, né? Então nós também nos alimentamos de palavras. Se assim você quiser e estiver pronto para perceber, logo você estará no estado alfa, permitindo-se ouvir e escutar o que eu estou dizendo. Tá certo? Aí você vai ver a diferença que faz. Então, eu já aproveito e digo, não acelera vídeo, gente. Acelerar vídeo é a bem de uma palavra, é uma verdadeira matrix de manipulação na vida de todos, para perpetuar o que? A ansiedade. Cortisol sendo despejado aí na sua corrente sanguínea. Doenças, tá? A longo prazo. Então sim, vamos respirar calmamente e deixar a boa palavra entrar. Se falamos, portanto, do primeiro raio, regente é o Maurya Khan, ele que inclusive, né, está ligado à formação do Taj Mahal, aquele mausoléu bem famoso que tem lá na Índia. Pois é, ele foi um príncipe Rajput, né, dessa linhagem, então conhecido como El Maurya Khan, dessa linhagem. E naturalmente, ele, né, é chamado assim. Mas ele também já o foi em várias outras vidas anteriores, né? Outros ilustres, assim como o rei Arthur, né? Que muitos não acreditam nas brumas de Avalon. Por quê? Se forem ver a método cartesiano, aí não vão identificar, porque foi noutra dimensão, né? Então fecha esse adendo para não ficar muito grande. Onipotência de Deus, azul. Você quer onipotência de Deus na sua vida? Começa a usar mais o azul, tá? Naturalmente, nós vamos então para o raio amarelo dourado. Dourado, gente, de sabedoria. Aquela sabedoria intrínseca a cada átomo que vibra no seu ser. Que complementa aí o quê? Com que suas mitocôndrias celulares respirem mais do que o ar que você identifica.
trazendo aí para dentro de si oxigênio. Essa reformulação bioquímica que acontece, biofísica, né? Então, mais do que essa questão de identificarmos macromoléculas, tecidos, órgãos, vísceras funcionantes, é identificar a partir, né, anterior ao átomo, esse bóson de Higgs. O que você está respirando? É a onisciência de Deus? Você está no momento presente? Está deixando seu mental superior agir? A modo de deixar o novo entrar? Porque todo dia, sim, nós podemos dirigir o novo à nossa vida. Mas só se deixarmos, é livre-arbítrio, centelha. Você tem que dar passagem para Deus entrar. Ele entra através da própria respiração. E você respirando bem, deixa a boa palavra entrar pelas ordens que você permitir. Então vai ser um amigo que vai chegar falando com você, aquilo que era uma pulguinha atrás da sua orelha que você precisava descortinar na sua vida. Então vai ser o padeiro que vai te servir um cafezinho de uma forma majestosa, que vai fazer você sintonizar com a gratidão humana. Então vai ser seu papai e sua mamãe que precisam ter uma boa palestra com você e você vai deixar. Às vezes vai ser você mesmo refletindo consigo, né? Para parar de deixar o ego controlar a sua vida. E você vai dizer para ele, calma, tá tudo sob controle. Aqui quem controla sou eu. Então é preciso respirar, gente. Então a sabedoria intrínseca a cada célula do nosso corpo, sim, vem aí das emanações das doces e gloriosas, majestosas, sábias e compreensivas formulações do raio amarelo dourado. Mestre Kuthumi, além do mestre Kuthumi, mestre Lanto, mestre Confúcio, depende de qual tempo, espaço você está se utilizando de aprender sobre esse raio, pois ele teve algumas mudanças, né? Assim como todos mudam seus regentes, muitos ficam por muito tempo e outros, né, vão inclusive auxiliar. Inclusive, eu citei aqui um dos que já foi mestre Kuthumi, mas eu não vou falar de novo não. Depois vocês pesquisem. A minha intenção também é que vocês possam procurar por fonte genuína. Quando você entra ali e faz a sua proposta mais bem elaborada, né? Rege a sua vida com disciplina de descobrir mais, isso gera ânimo, gente. Ânimo em auxiliar, a servir, tanto você quanto ao próximo, né? Fazer o mundo aí descortinar boas palavras, é você não perder tempo com bobagens, com esse tanto de confusão que tá lá fora. Porque vamos lembrar, gente, você não vai mudar o mundo pela identificação que você faz com o que é ruim. Você vai mudar o mundo sendo o lado bom dele. Então entra nisso e trata. Como? Vai fazer uma boa leitura, não desperdiça seu tempo assistindo esse tanto de canal aberto, esse fuzuê de vucu-vucu aí no seu mental inferior, né? Você pode sim saber da boa palavra para identificar o contexto do mundo, né? No sentido aí de o que está dirigindo a nossa vida nesse momento, o que é preciso. Utilidade pública. Vamos resumir. É utilidade pública? Faça sim sua parte. Você não é só um indivíduo. Você num contexto ali de ser um cidadão, você deve exercer de forma melhor possível. E você obtendo conhecimento, se ajudar todos muito melhor do que ficar ouvindo notícia ruim em casa e praguejando, tá? Praguejando ou reclamando. Lembraste que tudo que você reclama volta para você. Então não entra nisso não. São engendramentos da Matrix, tá? Então, pessoal, se nós falamos do raio dourado, a partir dele sim, recebemos dispensações para que o humano consiga identificar cada vez mais isso, a onisciência de Deus. E vai perceber que é onisciente Deus. O terceiro raio, aí, né, levamos em consideração aquilo que no início, ao falarmos sobre cromoterapia, amor não é do vermelho, amor é do rosa. O amor incondicional vem de Mestra Rowena, ou alguns gostam de pronunciar Mestra Rowena. Então, Mestra Rowena, ela carrega aí, né, com muita humildade, né, este raio da onipresença do divino, a onipresença de Deus em nossa vida. E o amor, ele se torna inacessível quando você está cheio das paixões, do hedonismo, de um ego desenfreado. Então muitas pessoas romantizaram o amor nisso, o tempo todo confundindo e determinando coisas trevosas em puro hedonismo e promiscuidade. Repito,
o sagrado feminino e o sagrado masculino no planeta foi deturpado, porque N pessoas estão em relações conjugais por apego. Por apego, porque arrumaram ali alguém há 10 anos, há 11, há 12, há 15, há 20, há décadas atrás para tapar um buraquinho que existia nela. Não estou falando que isso é errado. Cada qual vive a vida de acordo com aquilo que é permitido por ele mesmo a si, né? Só que o que eu digo? Os relacionamentos foram banalizados na Terra, tá? E quem nunca, né, passou por isso? E é isso que nos ajuda a descobrir, né? Quem nunca? Então, pessoal, vermelho é cor de paixão. Significa que você não possa viver a paixão na sua vida? Não, você pode sim viver. Mas se você dá poder só para ela, quem está comandando é o ego. Então, por quê? Porque elas são fugazes, são passageiras, são por puro hedonismo, não vão trazer relevantemente um significado a ponto de vista de você transmutar o que deseja. Você só vai perpetuar mais sofrimentos na sua vida. Então, desperta tu que dormes. Escuta essas palavras, tá? Você vai estar procurando. A pessoa que alimenta sempre paixões fugazes em sua vida, não deixa legado. Ainda que você fale assim, mas deixa assim, Gi, tá aprendendo pelo o ódio, né? Que é o contrário do amor. Tudo bem, mas até quando? Aqui eu falo é para alerta. Mas sim, vão ter aqueles que gostam mesmo, é do hedonismo, não tem problema. Pode continuar nas suas paixões. Até mesmo porque a gente aprende com tudo, né? Então, até enquanto você quiser se tardar, ao perceber, né, as 12 emanações do raio do amor incondicional, do raio da beleza, do raio das artes. Ele, inclusive, gente, o amor, ele é arte fraterna, né? Então, nossa linda mestra Rovena faz a dispensação deles. Ela é a regente desse raio. E aí vai ter toda a sua egrégora maravilhosa. Nós teremos também aí o quarto raio, que é, gente, o quê? O raio. Então nós teremos o quarto raio. O quarto raio é o raio de Serapis Bey, ou Serapis Bey. O raio de Serapis Bey, ele chegou à humanidade na época do Antigo Egito. Ele era o 49º da sua falange, que veio trazer luz a todos nós. Quando terminada ali a sua missão honrosa, os 48 se foram, porque não se identificaram com a Terra. Já Serapis Bey contam que ele foi um bodhisattva nesse sentido, até enquanto ele se apaixonou pelas necessidades da humanidade. Olha só onde eu usei o contexto da paixão agora. Vocês estão vendo o quão diferente é? Se você se utiliza com sabedoria, até a paixão é boa, né? Tem inclusive autores que trazem isso. É necessário que você tenha paixão naquilo que quer alcançar. Excelente! Mas você não vai ficar só na paixão. A paixão, quando ela gera ânimo, a gente pode utilizá-la sim, nesse sentido. Não para ela regimentar a sua vida, para ela controlar você. Um humano que deixa ser controlado por uma emoção ou sentimento, ele se torna um tolo. Porque nós vamos perceber que, sofisticado aí a compreensão, a sabedoria vem quando você está se dirigindo às máximas de controlar-se. Então não é que paixão é ruim. Vocês compreenderam? Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Não vão colocar a batata quente do mental aqui, tá? Então, gente, esfria essa batata quente aí. E é para isso que aqui todos nós estamos, né? Para compreendermos melhor sobre essas questões do mundo. O quarto raio, portanto, com esse Mahashohan, Serapis Bey, lá do Antigo Egito, ele traz para a gente, né, a partir do templo de Luxor, as dispensações para quem deseja a ascensão. Sou também ligado a esse raio, e depois cada um de vocês vão poder ver qual raio cada qual estão ligados. Raio de missão, raio de alma. E se vocês gostarem aqui do tema, comentem no vídeo. Nós faremos, inclusive de modo especial, uma live para falarmos sobre isso, para você aprender a calcular. Vocês vão ver o quanto é tranquilo calcular o raio. E vocês sintonizando aí com a egrégora, né, majestosa, que tem algum significado para sua vida no agora, vocês vão ver o quanto é mais fácil dirigir, né, as honras da sua vivência a Deus, através dessas dispensações. Então, e nós, uma vez que falamos de Serapis Bey, o raio da ascensão, da pureza, ele é o branco. Aí vocês falam, Gi, mas branco não é cor. Pelo contrário, centelha. O branco carrega todas as cores.
de um modo ascensionado. Então é numa oitava mais, não é assim que se diz? Duplicou a sabedoria. Naturalmente, ele carrega, né, como qualidade todas as cores. Vocês colocam numa paleta colorida e colocam ela para girar, de modo acelerado. Então, aumentando esse quantum energético, né, o vibracional, em frequência, vocês vão ver que vai ficar branco, vocês não vão ver cor nenhuma mais. Então coloca aí as 7 cores do arco-íris de modo acelerado, vocês vão ver que vai ficar branco, tá? Então, o branco não é que ele pode ser neutro dependendo do contexto? Sim, é porque no fundo ele não se separa de nenhuma das cores, ele tem todos os atributos divinos. É a sua ascensão, é a pureza. Quem é muito fortemente ligado ao raio da ascensão vai colocar uma atenção a mais nisso, tá? Eu não sabia porque era, mas um dia eu descobri. E também quero contar isso para vocês, porque eu acredito que todas as experiências que um humano faz só deixa ele se revelar para mostrar o que, gente? É para aparecer? Não. É para falar, gente, eu sou um humano comum, comedor de arroz e feijão. Se eu posso, vocês também podem, né? Então são aquelas máximas de só sei que nada sei. Bora lá então? E se falamos do quarto, agora é o quinto. O quinto raio, nas doces e majestosas dispensações do verde. A cor verde, gente. Então verde, antes de dizermos, né, que o verde é cor de cura, sim. Aquela cura que só existe de uma forma, a autocura. Tudo que chega até você e que consegue penetrar no seu ser, ao âmago, vai trazer verdades. Então esse é o raio da cura. Sem verdade não há cura. Então por isso que eu falo, gente, respira, conecta com a boa palavra. Até a palavra pode ser curativa, né? Então, naturalmente, nós teremos aí as dispensações do mestre Hilarion. Hilarion. Gente, uma curiosidade, vocês sabiam que Hilarion, ele é Paulo de Tarso? Hilarion, mestre Hilarion, foi Paulo de Tarso. E um apóstolo que eu acho muito linda a passagem dele na Terra, porque ele teve que ser cegado pela beleza do magnânimo, né? Mestre Jesus. Por quê, gente? Ele perseguiu muito cristão. Mestre, quando, né, lá na vivência como Paulo de Tarso, ele perseguiu a muitos cristãos, né? Vocês já leram aquele livro lindo, Paulo e Estevão? Então, Saulo anterior, aquele Saulo antigo, né, que ele vê o Cristo ali redivivo no ser dele. Por quê que eu acho ele um apóstolo lindo? Não que os outros não tenham aí seu quinhão de atitude meritória e que eles também foram seres honrados, né? São lindos, gente. Então, é isso, é quando um humano descobre o que de fato é o alto amor, ele percebe como cada um honrou a Deus com seu alto amor na terra. Paulo, então, estava cego pela glândula pineal. E ele foi cego pelas órbitas oculares, quando um mestre apareceu na frente dele. Então, e por que eu honro saber da história dele, sou muito grata a Deus por isso. Paulo seguiu e pregou sobre o mestre, não num sentido dogmático, pelo contrário, de falar, gente, o que eu fiz de errado, eu quero me redimir. Dizem que, inclusive, ele ganhou ascensão nessa vida, né? A qual ele foi Paulo de Tarso. Tô até transpirando aqui hoje. Aqui, enfim. São grandes emoções, mas para vocês concluírem daí, gente, só basta a gente acessar, tem tanta coisa maravilhosa para acessar no mundo. Tudo conclui que sempre está aí para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem essa passagem, né? Que ela está em João, alguma coisa? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você respeita Deus. Se você respeita Deus, naturalmente você começa a se respeitar e respeita todo mundo que chega até você com uma boa palavra. E se você deixa ela entrar, ela vai praticar cura. Porque a cura, gente, ela respeita o livre-arbítrio. Se assim fosse diferente, né? Então, se assim não fosse, se fosse diferente do livre-arbítrio, Jesus tinha curado todo mundo. Olha a quantidade de amor que fervilhava dele. Até mesmo porque ele mostrou sua auto-outorga, que é muito mais do que as pessoas compreendem por morrer na cruz. É muito mais, gente. A auto-outorga são mistérios. Enfim.
Mestre Jesus, ele cegou Paulo de Tarso com a sua luz. E ele pergunta para Paulo: por que me persegues? Então, quantas pessoas estão nessa, né, de ser um Saulo antigo? Então, seja esse Paulo de Tarso, que ficou cego aí por um momento e depois passou a falar, revelar sobre a verdade do Mestre. E depois ele vai morrer também de uma forma muito horrível, né? Assim como todos os outros apóstolos. Mas por que eu acho lindo essa saga dele? Todos os outros discípulos andavam com Jesus fisicamente, gente, pensa que dádiva, e não acreditavam nas suas palavras até o momento. Eles só foram acreditando aos poucos, de modo gradativo. Então, quem somos nós para achar que sabemos, né, das coisas? Então, deixa entrar, gente. As verdades vão sendo reveladas na relevância de que a gente acessa essa nossa versão sem dogma, sem crença limitante, encerrando aí com paradigmas vigentes. A gente transmuta essas emoções, né, de medo, de culpa, de vergonha, de culpabilidade, né, de autopenitência. Para que autopenitência? Deus é amor, Jesus também é. Então vamos enxergar aí a autocura, nos alimentando de coisas honrosas, como uma boa palavra. Então sim, Mestre Hilarion, ele é regente do raio verde, que traz cura, portanto traz verdade. Sem verdade não há cura, porque o Mestre Jesus já falava: conhece-te a ti mesmo, porque sem verdade sobre você, você nem vai entender o porquê que você passa por tantas coisas, porque você passa dificuldade desse modo, desse outro, daquele outro, porquê que você passa por dissabores, por doenças, por escassez. E escassez não é só financeira. Tem gente que é escasso em todos os sentidos. Meu Deus do céu, não consegue perceber a abundância de Deus na vida dele. É totalmente ingrato. Como essa pessoa vai se curar de algo se ela não está em gratidão por quem ela já conhece que é? Então busca aprender quem você é de verdade, né? Gente, raio verde, quinto raio, né? Ligado, portanto, Mestre Hilarion, que outrora, né, noutra vida, foi Paulo de Tarso, que aliás é aí que ele ganhou sua ascensão. E ele volta com esse nome de Hilarion. E Hilarion, gente, é quando ele, antes mesmo de ser Paulo de Tarso, ele foi um eremita. Então Hilarion é o nome de um eremita. Então antes dele ter sido Paulo de Tarso, lá na época, né, depois de Cristo, antes de Cristo, ele emanou vida para um corpinho que trouxe a personalidade de Hilarion. Ele tem grande sabedoria, né? Esse eremita. Então aí, né, para finalizar sobre esse raio honroso, adivinhem quem está nele? Aquela, a doce, a majestosa, a mãezinha de todos, até daqueles que não são crentes nela. Tá tudo bem, não tem problema, sem ofensa. A mãe, ela não precisa ser reconhecida. Ela é majestosa presença entre sagrado masculino e feminino, totalmente equilibrado e harmonioso no planeta Terra. Então, se ela é esse sagrado feminino trabalhado, ela nem aparece. Aliás, por isso as suas aparições, pedindo para quem, gente? Para nós orarmos. Toda aparição de Mãe Maria, o que ela pede para o mundo? Só que aí as pessoas vão tirar esse ser honroso e colocar ele limitadamente num contexto religioso. Dá licença. O comando mariano é muito para além de uma religião. Com todo respeito a essa religião, não estou falando mal dela, mas o comando mariano, ele não está à mercê de dogma, gente. Ele está em prol da humanidade, né? Então, Mãe Maria o comanda. Ela é a mãe amantíssima, que inclusive pela Kabbalah, ela é identificada aí como Hesed, né? Muitas pessoas ligam ela a essa Sefira, né? A essa Sefiró. Essa Sefirote, então, né? Hesed. E, na verdade, Mãe Gloriosa, ela traz pra gente, né, a identificação entre graça e misericórdia em tudo que há. Ela é a mãezinha que, inclusive, trabalha num retiro do plano etéreo aqui no Brasil. Trabalha num retiro do plano etérico aqui no Brasil. É o plano de auxílio aos suicidas do mundo inteiro.
eles são tratados, né, noutra dimensão aqui, né? Então não é à toa, gente. Vai anotando aí, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, o evangelho amado, né, de Jesus. Então, gente, isso não é religioso não, tá? Sinto muito. Religião é aquele que ainda vê o mundo com cabresto. Porque no fundo, é um religare com Deus, da forma que você quiser. Você não tem um religare com Deus através de um bom livro? Que aí tudo conclui-se que você resolveu algo na sua vida e você não se limita mais a Deus e deixa Ele agir? Então o problema do mundo não são as religiões, é o que o religioso faz nela e é o que os incautos, as pessoas sem cautela, continuam perpetuando reclamação às religiões. Então não sejamos incautos, tá? As religiões, ao seu modo de conversar com o mundo, traz aí com propriedade como a gente pode ser melhores humanos, tá? Então, gente, naturalmente, o que nós vamos ver? Mãezinha Maria Santíssima com seu complemento divino, Arcanjo Rafael. São os dispensadores do raio de verdade e cura. E é um raio maravilhoso. Isso aqui também, gente, se a gente ficar conversando, nós ficamos horas. Só para dar uma pincelada, se falamos do quinto raio, agora é o sexto, né? Na sua relevância máxima. Agora, se nós falamos do rosa, de amor incondicional, Gi, o sexto é amor incondicional? É também. Só que é a devoção, propriamente dita. Quando você tá devoto, tipo, Deus me toma. Me toma. Ele é o raio rubi. Eles nem chamam de vermelho. Rubi dourado. Por quê? Só está pronto para devoção quem ama incondicionalmente. Ou seja, você tem que passar pelo raio rosa para compreender o rubi dourado. Dourado de quê, gente? Sabedoria. Sem amor e sabedoria, você não deixa com que as dispensações, né, vamos falar assim, a esses midi-chlorians de amor e luz de Deus paire sobre nós. É onde você encontra Deus regendo você. Deus dentro de você, né? Em todos os outros pode encontrar? Pode. Mas a manifestação do rubi dourado, né, que inclusive antes Mestre Sananda, né, fractal de luz de Yeshua, Jesus Cristo, ele era o dispensador desse raio. Ele passou ele para a regente Nada, Mestra Nada. Então, Mestra Nada, que inclusive foi Maria Madalena, né? Então aí existem muitos mistérios, os quais nós vamos nos aperceber que o status quo que a humanidade tenta sustentar, esse meio midiático, essa tecnologia toda, esses aparatos aí de Big Pharma, entre deixarmos a gente doente à mercê do nosso ego, é justamente para não descobrirmos o ser grandioso que somos por dentro. Somos um espírito eterno em evolução. A Matrix, que dia que ela te falou isso? Que dia? Aí o que ela deixa ao dispor do humano? O lado religioso só. E na religião, ela é um caminho para você encontrar para todos os efeitos, sair dos seus defeitos. Sim, porque aí no fundo, se você acessar quem você é, você vai ver que você não tem defeito nenhum. Que no fundo você estava na ignorância. E aí você faz igual, tem uma consciência que retrata muito amor e muita luz no planeta Terra, que ela se chama Bashar. Bashar costuma, inclusive, né, ele é canalizado pelo Daryl Wanka, desde 1983. Se não me engano é isso. Desde 1983, essa consciência, ela traz ilustres pérolas de sabedoria, assim como os mestres ascensos aqui citados, cada qual do seu modo, né? E não tem ligação direta, pelo menos não que eu saiba. Se tiver, vocês comentem aqui no vídeo comigo. Então, Bashar, ele canaliza, né, com esse cara, e ele tá vivo, vivaço, Daryl Wanka. Daryl Wanka, um árabe, ele é um norte-americano, na verdade, com descendência árabe. E aí vocês vão poder ver. Ele diz o seguinte: tudo é um campo morfogenético de acesso. Então não é nem que você está construindo a sua melhor versão, ao se despojar das amarras do seu ego e das suas ignorâncias, da maldade do mundo, né, que ela está refletindo em você. É mais do que isso. É você dar permissão e livre-arbítrio para Deus tomar conta e dirigir os melhores recursos na sua vida. E aí, então, não é sobre construir sua melhor versão, é sobre você acessar a sua melhor versão, pois ela já está criada, mesmo você não sabendo. Pode ser que ao ouvirem isso, fique um tanto complicado, né? Na perspectiva que, a momento, seja intrínseca a quem você já é. Mas acredite, você pode acessar mais, só que aí tem que ir deixando entrar. Então nós já temos nossa melhor versão
Todas as nossas realidades já estão criadas, é isso que ele diz. Então é uma questão de acesso, de se permitir, tá certo? E aí nós devemos sustentar como? Em emoções mais trabalhadas, bem elaboradas. O que não deixa de ser relevante também é aquilo que você já sabe, que você está se reconstruindo constantemente. Gente, tudo é ótimo, tudo é maravilhoso. Se a gente for colocar cautela na vida, nós veremos que tudo respeita uma coerência. Porque tudo partiu de quem? De Deus. Então tudo retorna a Ele. Todas as vezes, né, que nós estamos nos sentindo no escuro, nas trevas, em dores, em dissabores, basta a gente fechar os olhos e olhar para dentro. Nós vamos ver aquela luzinha no fim do túnel. É Deus trazendo coerência máxima ao que você puder deixar revelar diante dos seus olhos. E é só esses olhos aqui? Não, gente, não vamos ser tão materialistas. Esse olho aqui, ó, o sentir. Quando você sente um abraço de uma pessoa, pelo amor de Deus. Então não é que você sabe que os braços dela ali, né, te fizeram um afago no corpo. Não, você está sentindo o abraço dela. Então por que para uma coisa existe e para outras não? Seja coerente, tá? Então tem coisas que os olhos não veem. E isso é acessar outra dimensão. Senão você não vai sair dessa 3D. Assim como eu falei, né, no início do vídeo. Senão a gente não acessa as demais, né? Que é a quarta, considerando que você é um espírito eterno em evolução, e é a quinta, que tem a sua versão mais sofisticada, talvez. Sim, também podemos considerar assim. Gente, então para finalizar, que o vídeo já está um tanto grande, vamos falar, portanto, das benevolentes influências do raio de Saint-Germain. Saint-Germain, São José, Cristóvão Colombo, Shakespeare, Thomas Bacon, Thomas More. Ele foi alguns filósofos, ele foi o Conde de Saint-Germain, que inclusive a Matrix desonrou ele. Se você der um Google aí, né, vai pesquisar no chat GPT quem foi Saint-Germain. A Matrix acabou com Saint-Germain. Não se incomode com isso, tá? Nós sabemos que isso é manipulação. Então, se você for dar um Google, você vai tomar uma pílula azul, tá? Agora, se você quer saber mesmo quem é Saint-Germain, pergunta dentro de você. Aí você toma a pílula vermelha, tá certo? Então vamos parar de ficar remediando, tá? Então vamos acelerar esse processo, não no sentido de pular etapas, pelo contrário, para de ficar só aqui na dualidade. Ah, ele foi ruim ou ele foi bom? Ah, ele foi bom ou foi ruim? Gente, Saint-Germain, ele é, inclusive, ele foi pai de Jesus, São José. Mas nós não vamos reduzir ele a personalidades às quais ele viveu. Ele já carrega a maestria de ser o dispensador do raio violeta, aquela cor que inclusive transmuta. Vocês já viram as pessoas indicarem aí, né, na sua paleta de cores o violeta? Ah, vai receber amizades na sua casa, coloca lá um forro violeta, que é para evitar inveja? Sim, porque, gente, ele é transmutador. Então é como já aqui dito, né? As pessoas se apropriam do lado ruim das coisas. Por quê? Vibram em escassez. Então quando vem uma bela pessoa a ser admirada, não pelo físico, não pela sua casca, mas pelo seu conteúdo, ao invés de forma ignorante falar, não, o que essa pessoa está me falando é novo, encontra beleza dentro dela. Se você já está pronto para encontrar beleza de tudo e de todos, porque todo mundo tem a sua, você já está transmutando. Então aquilo que muitas vezes, inclusive, a própria pessoa acha que é feio nela, outros vão ver que é bom. Porque cada um vai ter sua própria qualidade, né? Cada um como indivíduo, carregando suas próprias digitais, sendo seu DNA. E lembrando que o nosso DNA... Gente, a questão aqui do humano na Terra, para ele viver melhor, é só dar consciência mesmo. Nós somos muito ignorantes. Se eu falei aqui de expressão genética, cada um carregando sua própria digital, vocês sabiam que no fundo, o nosso DNA, ele é apenas 1% do nosso corpo? Imagina o tanto de fitas de DNA que podem ser reativadas em nós, conforme você deixar a constância da quinta dimensão te acessar. Gi, o que você falou? Sim, falaremos mais sobre isso em próximas reuniões aqui, a contexto de vídeos e até mesmo lives. Isso é propriedade de todo mundo.
fazer a sua ativação crística dentro do seu coração, né? O seu ponto de centelha que é sagrado. Inclusive pela grande fraternidade branca eles falam que é a dispensação da sua câmara secreta. A câmara secreta, porque é só você que abre. Então está envolvido também com você se despertar e deixar ali pelo seu cetro, seu cajado, que você reafirma o alto poder, confirmando o seu aterramento ao chão, fazendo um toros de vigor e amor e luz com o externo. Ou se essa energia será não é influência da sua ida e pingala pelo Sushumna, te sustentando, aí sim o equilíbrio está feito, pois as serpentes não encontraram nenhum obstáculo a nível de emoção, todas foram transmutadas, mesmo que a princípio ainda te doam, porque enquanto estivermos aqui dirigindo a vida num corpinho humano, o ego prepondera e ele vem só para você compreendê-lo como um crivo de aceitação a sofisticar quem você tem conseguido ser. Logo, tendo quisto o seu melhor, você se arregimenta em ser quem veio para ser. Então, sim, acessar essa dualidade, que por hora estamos separados da nossa centelha divina, porque não é ela que age constante. Ela age em bons momentos, os quais, né, são seus momentos de lucidez. Gente, só um detalhe. Tô lendo o livro de ouro de Saint Germain de novo. E compreendi que... E lá a gente compreende até a sabedoria de Salomão, pelas máximas do livro. Tanto é que ele é citado. E eu digo uma coisa para vocês. Tem humanos que vivem sem deixar a centelha, né, reagir de vez em quando. Tanto é que tem pessoas que, ó... Então, eu não gosto de falar o nome, mas vocês me compreenderam. Tem pessoas em estados indizíveis. Gente, vamos auxiliar. Para não fugir do contexto, por que eu trouxe isso tudo? Aqui na leitura de hoje, falamos sobre uma coisa simples e olha o que ela deu. Nada no mundo é puramente simples, mas você, com simplicidade, vai galgando patamares de lucidez que concerne você pedir aos seus esclarecimentos. Gente, sem livre-arbítrio, você dirigindo a maestria da sua vida, você sem o seu cetro, sem o seu cajado, nada acontece. É você que deve mudar. Então, dar lucidez a coisas que são corriqueiras. Gi, mas nós falamos de uma cor e precisou disso tudo? Olha que maravilha. O vermelho, ele tem a sua bondade? É claro que tem. Mas o vermelho não é a cor do amor. E o vermelho, ele te traz um lado sombra muito grande. E aqui, na verdade, a bem da palavra, como eu quis trazer aí para vocês compreenderem que é o rosa, que é a cor do amor, né? Só para um ser ascenso. Aí ele encontra amor em tudo. Nós, humanos, não vamos encontrar o vermelho em cor do amor. E você vai falar, não, mas isso não me influencia, não. Você que pensa. Você é a pontinha do iceberg. A sua consciência é só a pontinha dele. Aquilo que está ali, né, submerso, a superfície do mar, aquele vasto oceano, vai saber o tamanho do seu iceberg. Tem icebergs enormes, né? Então, quais as suas emoções que estão aí cristalizadas, feito um verdadeiro iceberg, que você deve se lapidar aos poucos, conforme dá conta? Será? Não seria? Essa? Aquela frase que eu gosto de soltar também, né? Será? Não seria? Justamente por isso? Aqui é sobre lucidez, experiência. Se não me engano, em Harvard, eles colocaram uma pessoa num quarto vermelho. Adivinha o que deu vontade dela? Ele traz paixões. Ele traz coisas que vão fazer você, se não tiver o autocontrole, sucumbir. Então, o vermelho, para quem está ali depletado, pode ser que auxilie. Vai usar uma blusa vermelha? Sim. Não fica usando o vermelho a revelia igual tá todo mundo achando que é a cor do amor, não, tá? Então, aqui eu não falei mal de cor nenhuma, só trouxe esclarecimento, tá certo? Meu canal não é sobre separação. É sobre acessar que tudo concorre para o bem daqueles que de fato amam a Deus. E quem ama a Deus não denigre, não se separa do outro pelo que o outro acredita de diferente. Muito pelo contrário. Quem ama e honra a Deus se respeita e respeita o próximo. De modo contínuo, um passo de cada vez, algo a mais para tentarmos compreender, mesmo que por um vislumbre, o que é esse amor, Gi? É isso. Vamos ver quem ama mais?
Acessa aqui hoje o que foi de importante para vocês, que vocês gostaram, e comentem no vídeo comigo. E só mais uma vez, para de assistir vídeo acelerado, você perde a essência da palavra. A palavra tem um quantum magnético, elétrico, magnético na fluência com você. Então, se aqui eu estou emanando, você por aí recebe. Se você ficar acelerando, você perde o momentum, né? Que você vai fazer o seu quando estiver assistindo esse vídeo. Independente da hora que eu conseguir lançar. Então, isso é mecânica quântica, isso é física quântica. Falaremos também sempre muito mais a respeito aqui no meu canal. Tá certo, pessoal? Então, para todos aqueles que estiveram aqui comigo, agradeço. Honro a presença de cada um de vocês. Deixa o seu like, compartilha com aqueles que possam gostar, ativem o sininho para continuarem recebendo e até a próxima. Então, gratidão profunda, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Namastê.